Olá! Numa última aula, nós vimos no último vídeo, falamos a respeito dos tributos em geral. Vimos as suas classificações, seja tripartida, seja pentapartida, falamos dos tributos. Hoje nós vamos especificamente nos ater aos impostos. Os impostos, pelo Código Tributário Nacional, eles são divididos em impostos sobre o comércio exterior. Nessa classificação se enquadra o imposto de importação e o imposto de exportação. O Código Tributário ainda classifica os impostos sobre o patrimônio e a renda. Nesse, classificam-se o imposto de renda, o imposto territorial rural, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o imposto predial urbano, o imposto de transmissão de bens imóveis, o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de bens e serviços e o imposto sobre grandes fortunas. Então, nesta categoria do patrimônio e a renda, eu vou ter o IR, o ITR, o IPVA, o IPTU, o ITBI, o ITCMD e o ISGF. Imposto sobre grandes fortunas, que apesar de previsto tanto no Código Tributário Nacional como na Constituição Federal, ainda não temos o referido imposto. Então, nós vemos que o fato gerador dele é a renda ou o patrimônio do indivíduo. Depois ele classifica ainda como imposto sobre produção e circulação. Neste caso, nós temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços. E ele faz uma quarta classificação, que são os impostos especiais. Neste, nós temos o chamado IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Os impostos pela Constituição Federal, eles também podem ser classificados da seguinte forma: impostos federais ordinários. A Constituição estabelece uma rígida distribuição de competência tributária entre os entes federados, de forma que a União cabe em alguns impostos específicos. O artigo 153 da Constituição estabelece os chamados impostos federais ordinários. Por que eles são denominados de ordinário? Porque além de eles serem comuns, normais, eles são impostos que, para a criação, não exige qualquer situação ou requisito específico, mas apenas o respeito ao processo legislativo definido pela Constituição Federal. Então, eles são impostos simples, por isso são impostos chamados de ordinário. São impostos federais ordinários: o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre serviços sobre produtos industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a valores mobiliários, IOF, o Imposto Territorial Rural, o ITR, e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Por que estes? Porque estes são competências da União. Na Constituição, eu também tenho os impostos estaduais ordinários. Então, a exemplo da União, os estados e o Distrito Federal também possuem competência ordinária para impostos. Para tanto, eles precisam apenas no processo exigido na Constituição. Nos termos do artigo 155 da Constituição, os estados e o Distrito Federal, eles podem criar os seguintes impostos ordinários: imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de bens e direitos. Então, imposto estadual e TCMD. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS. E imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA. Na mesma esteira, a Constituição também classifica os impostos municipais ordinários.
Ela define competência para os municípios, de forma que são identificados também alguns impostos ordinários. Esses estão no artigo 156 da Constituição. E lá determina que os municípios podem criar os seguintes impostos: Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Imposto sobre a transmissão inter vivos. Onerosa de bens imóveis, ITBI. Imposto sobre serviços, ISS. É também importante que se perceba que a Constituição ela estabelece uma regra própria para o Distrito Federal. Lá no artigo 147, o Distrito Federal acaba acumulando as competências dos estados e dos municípios. Isso quer dizer que o Distrito Federal, no campo tributário, ele pode criar tributos de competência dos estados e dos municípios. Assim, o Distrito Federal pode criar o ICMS, o ITCMD, o IPVA, o ITBI, o IPTU e o ISS. Impostos federais residuais, também previsto na Constituição. A Constituição ela estabelece a possibilidade da União, e apenas a União, criar os chamados impostos residuais. Esses impostos são residuais, por quê? Porque eles são novos. Então, impostos a serem criados serão criados pela União. Por isso, impostos residuais. A previsão constitucional para tal competência decorre do fato de que, ao definir fatos geradores de cada um dos impostos de cada ente, a Constituição acaba por delimitar e restringir as possibilidades de tributação. Ao definir quais são os fatos possíveis de serem tributados, no artigo 153, 155 e 156, ela acaba por definir por via indireta que nenhum outro fato pode ser tomado por fato gerador de impostos, sob pena de incompetência do ente. Contudo, diante da ideia de que o legislador constituinte podia ter deixado de fora do campo da competência algumas matérias relevantes e importantes para a arrecadação, o que a Constituição fez? Ela deixou uma possibilidade, na verdade, uma válvula de escape para a restrição das competências, que é a competência residual, somente, novamente, para a União. Os impostos residuais, portanto, são os impostos novos. Em outras palavras, são impostos diferentes dos anteriores previstos na Constituição. Os requisitos para a criação dos impostos residuais estão estabelecidos no artigo 154.1 da Constituição Federal. E, na verdade, são 3 os requisitos. Primeiro requisito, fato gerador e base de cálculo têm que ser diferentes dos já previstos. Eles devem incidir sobre uma situação nova, sobre um fato diferente dos previstos nos artigos 153, 155 e 156. O segundo aspecto é que a aprovação é por lei complementar. Por que por lei complementar? Porque exige a maioria absoluta, já que a lei ordinária exige apenas maioria simples. Então, eu posso ter um imposto residual? Posso. Posso vir a ter um imposto novo? Posso. Um tributo novo? Posso, mas terá que ser por meio de lei complementar. E a terceira situação também é que a adoção do princípio da não cumulatividade deve existir. Obedecidos aos requisitos específicos na Constituição, somente a União vai poder criar tantos impostos quanto ela queira. Vale ressaltar inexistência de tal possibilidade para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. E também temos na Constituição os impostos federais extraordinários. Aliado aos impostos residuais, a Constituição ainda define mais uma espécie tributária, mais uma
possibilidade para a União, que são os chamados impostos extraordinários. Como o próprio nome sugere, impostos extraordinários são os impostos que exigem para a sua instituição uma situação extraordinária e excepcional. A Constituição, então, no artigo 154, inciso 2, estabelece a única situação que autoriza a edição desse tipo de imposto, que é a declaração de guerra externa ou a sua iminência. Diante da declaração de guerra externa ou da sua iminência, somente a União pode instituir, aí por lei ordinária, imposto de guerra, que é extraordinário. Esses impostos, por definição constitucional, eles podem ter por fato gerador qualquer situação, desde que típica de imposto, fato gerador não vinculado. Importante perceber que, no caso de impostos extraordinários, nada impede a União de utilizar fatos geradores, já utilizados. Então, como é o caso de um imposto extraordinário, ela pode, eventualmente, ter um fato gerador que já foi anteriormente utilizado para outro imposto. Isso quer dizer, então, que poderá ser instituído um imposto extraordinário sobre a renda, sobre a prestação de serviços, sobre a circulação de mercadoria e assim sucessivamente, justamente porque ele é um imposto extraordinário. Garante o legislador, contudo, uma importante característica dos impostos residuais. Esses impostos são obrigatoriamente temporários, não impostos residuais, impostos extraordinários. Esses impostos, eles são obrigatoriamente temporários. Nos termos da Constituição, os impostos extraordinários devem ser gradativamente suprimidos quando cessar a causa que lhe deu origem. Em outras palavras, se for celebrada a paz, a União deve gradativamente suprimir tal tributo. Isso também, nos termos do artigo 76 do CTN, o tempo para a sua supressão completa não pode ser superior a 5 anos. A Constituição diz que tem que ser gradativo, que vai ter que suprimir gradativamente. E o artigo 76 do CTN determina que tem que ser completa a supressão no prazo de 5 anos. Isso é o que nós tínhamos para falar sobre imposto. Num próximo vídeo, vamos tratar dos demais tributos, taxa, contribuição de melhoria e etc. Até lá!